Olá João Pessoa, olá Paraíba, estamos iniciando mais uma edição do Cidade Esporte aqui na TV Cidade João Pessoa. E hoje você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu lá no Almeidão. Foi a estreia do Belo, que empatou em 0-0 com o Cuiabá. Também vamos ter a opinião de Max Oliveira, vamos ter as notas dos jogadores. E também fique ligado, porque teremos a dica de leitura. Então não sai daí, porque o Cidade Esporte está no ar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Cidade Esporte. Estou aqui mais uma vez com Max Oliveira. Vamos repercutir tudo o que aconteceu no estádio Almeidão em João Pessoa. Botafogo empatou em 0-0, hein, Max, na estreia do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Estamos juntos mais uma vez. Prazer mais uma vez, Thiago. Prazer ter sua companhia mais uma vez aqui na TV Cidade, no programa Cidade Esporte. E feliz, viu, Thiago, por termos um domingo iniciando o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, Série D no próximo domingo. Mostra que o futebol brasileiro está começando a entrar nos trilhos. Com relação ao Botafogo, é claro que é um resultado que não estava na expectativa do time, mas um resultado que eu considero até normal. É claro que a gente vai discutir isso ao longo do programa. É isso aí, o Botafogo empatou jogando em casa, 0-0 com o time do Cuiabá. Max Oliveira, foi um resultado para você natural, para mim também, mas o torcedor ele já começa a questionar, né? Será que o time do Botafogo vai ser um time vitorioso na Série C do Campeonato Brasileiro? Analisando o jogo de forma bem fria, o Botafogo enfrentou um adversário casca grossa, tem um grande investimento, o Cuiabá, e só deu mostras esse jogo do que vai ser a Série C, de muito equilíbrio. Exatamente, eu acredito que esse time do Cuiabá, equilibrado, forte como é, também vai tirar pontos do Fortaleza, lá em Fortaleza, é possível que tire pontos do Remo, enfim, porque pensando numa perspectiva de campeonato, de tabela, é claro que empatar em casa nunca é um bom resultado, mas pelo adversário, você fazendo uma leitura do adversário, um adversário que historicamente sempre colocou dificuldade no Botafogo, em 2014 veio aqui, goleou o Botafogo 4-0, 2015 0-0, 2016 1-0 Botafogo no sufoco e agora mais um 0-0. Então mostra realmente que é um adversário complicado, agora é só que eu acredito que o Botafogo tem que aprimorar algumas situações de jogo, né? Buscar variações para, diante de um adversário ferrenho como é o Cuiabá, que veio jogando atrás da linha da bola, poder proporcionar algo diferente, porque aquele esquema, e até o técnico da Machule tentou colocar o time para frente ao longo do jogo, mas teve muitas dificuldades do Botafogo de chegar ao caminho do gol. Acho que o Botafogo tem que, dentro de uma partida, seja contra o Cuiabá, contra outro adversário, ter mais opções, mais variações para poder chegar aos gols. Esse foi o 7º confronto entre Botafogo e Cuiabá. O Botafogo venceu 3 vezes, perdeu 2 e agora temos 2 empates. Como bem disse Max Oliveira, é um confronto de muito equilíbrio. Você falou das alternâncias do Botafogo, do Itamar Schuller. Ele começou jogando com um 4-3-1-2, com 3 volantes ali, Sapé, Val e também o Djavan. Mas num determinado momento do jogo ele mudou para um 4-3-3, quando ele tirou o Val, o volante, colocou o Anderson, atacante, o Botafogo foi para cima, mas novamente faltou criatividade no meio do campo do Botafogo. Marcinho não foi bem e, claro, não adianta você ter 3, 4, 5 atacantes se seu meio de campo não cria. E o Marcinho ontem foi um jogador bem apagado, diferente do Marcinho das finais do campeonato paraibano. Lembrou mais o Marcinho do começo do campeonato paraibano do que do final do campeonato paraibano, né? Eu concordo contigo. Eu acho que o Botafogo ele não depende do Marcinho, mas quando o Marcinho ele faz uma boa partida, quando está num dia realmente inspirado, ele ajuda demais o Botafogo. E essa reta final do paraibano, as semifinais e os 2 jogos finais, o Marcinho realmente jogou muita bola, ajudou demais ali no meio de campo o ataque do Botafogo. Ontem não esteve tão inspirado e também não teve uma participação tão efetiva dos volantes, né? A gente sabe que o Val e o Sapé têm um potencial muito bom, a chegada de trás, o arremate, os laterais, o Alisson fazendo sua estreia, né? Acredito que sentindo aí um pouco de dificuldade de entrosamento, sei que quando joga também com esquema com 3 volantes, dá um pouco de liberdade aos laterais. Esse jogo não fluiu, talvez por isso o Botafogo tenha enfrentado tanta dificuldade, né? O Botafogo que teve, como o Max falou, a estreia do Alisson e também de Dico, né? 2 jogadores que disputaram o Campeonato Paraibano por outros times, o Alisson pelo Atlético, o Dico pelo 13, fizeram sua estreia.
e a gente percebe que eles demoram ainda um pouco para poder entrosar. É natural. Em alguns lances a gente ficou percebendo que o Dico e o Alisson, eles ainda precisam entrosar um pouco mais com o elenco. E quando você mexe, colocando 2 jogadores novos dentro do time, Max Oliveira, não só eles vão sentir, mas também toda a estrutura do time sente. Agora são jogadores que demonstraram em alguns lances que podem contribuir muito com o Botafogo. Creio que foram 2 boas contratações que deram certo. Claro, eu também acredito nisso, né? A gente for fazer aqui uma comparação, ilustrar isso em termos de jogo, a gente sabe que tem jogador que gosta de receber a bola mais na frente, gosta de receber na individualidade para tentar o drible, enfim. E aí os jogadores vão se conhecendo, né? Vão se conhecendo. O Alisson é um jogador bastante agudo, que tem, diferente do Jadson, o Jadson acabou sendo preterido, ficou no banco de reservas, porque tem um poder maior de marcação, né? Já não apoia tanto. E o Alisson é um jogador mais agudo, que tem essa facilidade de chegar ao fundo para poder auxiliar ali nas jogadas de ataque. Ontem ficou um pouco preso por conta dessa falta de entrosamento ainda, mas acredito que também vai oferecer algo mais para essa equipe do Botafogo, que está recheada de muitos reforços, né? Pelo menos nesse sentido, a gente acredita que o Botafogo vai ser uma equipe mais forte, porque tem muitas peças para serem usadas ao longo da competição, né? O Varley também entrou em campo ontem no lugar de Dico, mas eu gostei, apesar da pouca participação em termos de tempo, ele já entrou na metade do segundo tempo, mas do Patrick Mota. Um jogador que foi certo em todas as bolas para o desarme e apareceu como opção, ao menos em 2 lances, vindo de trás, como o terceiro homem de armação do meio de campo. É um jogador que eu creio que é questão de tempo para ele conseguir a titularidade. Sem esquecer que existe também ainda o Magno, né, no time do Botafogo, que não estava regularizado no bid. Então, creio que esses volantes do Botafogo, com o passar do tempo, vão mudar. Deve ficar o Djavan, creio que Val e o Sapé, eles correm o risco aí de perder suas posições para o Patrick e também para o Magno. E ainda tem uma questão prática aí, né, Tiago, que a gente for observar, que é importante também, esse meio de campo do Botafogo são 4 destros, né? Se você coloca o Patrick Mota, que é um jogador que tem como seu principal fundamento o passe de curto, o passe um pouco mais longo também, ele cadencia bem o jogo, é um jogador canhoto, então já oferece um pouco mais de situações para o Botafogo, jogando ali pela esquerda, cobrindo um setor, onde o Botafogo só tem mais destros. Mas de fato, acho que também é bom nesse sentido, porque vai promover uma maior competitividade. O Sapé e o Val vão ter que jogar mais bola, principalmente o Val. Sou fã do futebol do Val, acho que ele arrumou o meio de campo do Botafogo. Mas no Paraíba, os jogos tem dado uma caída de produção. Exatamente, principalmente nos 2 jogos finais ele caiu demais, aí tem jogadores pedindo passagem, né? Pois é, o Botafogo empatou em 0-0, teve um lance questionável, né? O árbitro do jogo acabou anulando no primeiro tempo um gol de Rafael Oliveira, alegou que o Rafael Oliveira, se apoiou para subir no lance, né? E as imagens estão aí, o nosso telespectador pode tirar sua conclusão, se o árbitro piauiense acertou ou não. Agora, Max Oliveira, o que me chamou a atenção é que, mais uma vez, o Botafogo muito dependente do ataque de Rafael Oliveira. Rafael Oliveira é um jogador diferenciado, conseguiu levar minimamente perigo ao Cuiabá, porque foi um jogo muito truncado, um jogo muito pegado. Os goleiros não fizeram grandes defesas, o Michel Alves não trabalhou, o Henao também pouco trabalhou, mas em termos de volume, o Botafogo teve mais volume do que o Cuiabá. E muitas vezes as bolas passavam de um lado para o outro, cruzando a área, e faltava aquele cara para poder finalizá-la. E quando não existia a presença de Rafael Oliveira, é que realmente a gente percebia que precisa ainda o Botafogo de um homem-gol ali. Na minha opinião, não é o Anderson, o Dico também não. Creio que ainda o Botafogo deve buscar um novo jogador para jogar com o Rafael Oliveira. Apenas a minha opinião, embora o presidente Zezinho Botafogo já falou no próprio domingo que vai esperar deixar as coisas acontecerem. E aí vai sentir se o time realmente ainda precisa de reforço para ir atrás, até porque é importante lembrar, Max Oliveira, que nesse campeonato brasileiro todos os clubes só podem contratar 35 jogadores, sendo 5 sub-23, até 23 anos de idade. Então o Botafogo também não pode sair aí queimando cartucho de todo jeito, né? Exatamente, eu acho que o Botafogo tem ainda essa carência no ataque, só fazendo um parêntese com relação ao gol, e aí não entrando tanto na discussão, porque o que estranhou, pelo menos aqui a gente ajuda a tentar
chegar a uma conclusão com relação ao lance, é que os jogadores do Botafogo nem reclamaram, né? Então talvez o Rafael Oliveira já tenha se acusado ali. E o Rafael é um artilheiro do Brasil ainda, né? Não esqueçamos desse detalhe. Onde ele chega, onde ele jogar, ele vai ser o cara a ser marcado, né? Onde vai jogar em Fortaleza, vai chamar a atenção do adversário. A fama dele é nacional já. É fama nacional, então o Botafogo tem que buscar outras alternativas em termos de jogo em campo e também em termos de peças. O Dico, o Fernandinho, o Anderson são jogadores que oferecem uma característica diferente. O homem-gol poderia ser o Varley, né? A gente sabe das limitações físicas do Varley, que colabora bastante ali como pivô, como jogador de referência, mas em pouco tempo, né? O Varley joga poucos minutos e não tem condições de ajudar, como já ajudou muito essa equipe do Botafogo. Também a gente não sabe se tem grandes peças aí no mercado com condições de vir aqui para o Botafogo, mas é uma equação que o Botafogo vai ter que resolver. É o Botafogo que, no jogo de ontem, né, o Itamar Schuller tinha poucos recursos em termos de meias para poder oferecer qualidade ali no meio do campo do Botafogo. Na verdade, de recurso mesmo só tinha o Marcinho. E tinha muito volante no banco de reservas, zagueiro, tinha o Varley para o ataque, tinha o Anderson para o ataque, mas aquele setor mesmo de criação, a gente sabe que o Botafogo contratou o Cleiton, ex-CSA, é um jogador que bem provavelmente vai ser titular, mas eu creio que o Botafogo ainda precisa, no mínimo, de mais um meia para poder dar um conforto ali, de quando o Cleiton, até mesmo o Marcinho, não puderem jogar, você tem uma opção no banco de reserva. Porque o meio de campo é o principal setor de um time. É onde tudo acontece. Se o meio de campo não marcar, o time fica vulnerável na defesa. Se o meio de campo não armar as jogadas, o ataque fica muito fraco em termos ofensivos. Então, creio que o Botafogo ainda deve buscar esse jogador no meio de campo. Mas, em termos de defesa, Plínio e Bruno Maia jogaram muito bem e o Plínio foi sensacional no jogo de ontem. Foi disparado o melhor jogador da partida, Marcos. O Plínio dispensa comentários, né? Um jogador tecnicamente muito bom, um cara que tem uma certa experiência, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele não é um jogador tão veloz, mas ele tem uma explosão, ele se antecipa ao atacante e era só questão de tempo, ele juntamente com o Bruno Maia entrosar e dar um pouco mais de segurança àquele setor defensivo do Botafogo, que sofreu um pouco no início do Campeonato Paraibano, foram questionados, mas à medida aí, isso é uma característica do próprio Itamar Schuller, que nesse domingo inclusive completou 100 jogos com a camisa do Botafogo, e inclusive ganhou camisa comemorativa, enfim. Mas é uma característica do time do Botafogo e do Itamar Schuller e do próprio Plínio. A gente sabia que ia chegar uma segurança, que o Itamar ele demora um pouco a engrenar, né? O trabalho dele vai acontecendo aos poucos, sofre um pouco na primeira etapa, no primeiro semestre, depois vai consolidando. Foi assim que aconteceu no passado, quando o Botafogo chegou forte na Série C, mas tinha passado um primeiro semestre com dificuldades, né? Então é isso aí, fica ligado que no próximo bloco a gente vai trazer as notas dos jogadores do Botafogo. Vamos também repercutir os resultados da Série C do Campeonato Brasileiro, a tabela de classificação. Também teremos a nossa dica de leitura. Fica ligado que o segundo tempo do Cidade Esporte volta já. Estamos de volta com o segundo tempo do Cidade Esporte, aqui na TV Cidade João Pessoa. Eu e Max Oliveira debatendo as coisas que aconteceram no Estádio Almeidão. Botafogo 0, Cuiabá 0. Max, a gente não pode deixar passar em branco, né? Vamos pontuar, jogador por jogador, a nota de cada jogador do Botafogo na partida de domingo contra o Cuiabá. E o bacana é que o torcedor do Botafogo pode questionar essas notas, né? Só é ir lá nas redes sociais, no próprio YouTube, e como fizeram alguns, né? E concordar, discordar, colocar também suas notas. Dê a sua nota, torcedor. Exatamente. Concorde ou discorde de mim, de Max Oliveira, né, Max? O torcedor tem total liberdade para isso. Você vai lá no próprio YouTube ou nas nossas redes sociais, Facebook TV Cidade João Pessoa, temos o nosso Instagram também, o Instagram da TV Cidade João Pessoa. Aí você opina se concorda ou não com os apresentadores, né, Max? Afinal, todo torcedor tem um pouco de técnico, né? E, claro, é válido essa participação. E aí, Max Oliveira, vamos começar com o paredão. Michel Alves, o que é que você achou do Michel Alves? Na minha opinião, não trabalhou muito, não. Não teve nem ele, nem o Einal, o goleiro
do Cuiabá tiveram grandes defesas, então foi um goleiro bem discreto, Michel Alves. Vou dar uma nota 7, porque tá na média, não trabalhou muito, saiu bem nas jogadas que tinha saído de bola alçada na área, mas a gente não tem muita referência em termos de goleiros, tanto de um lado como de outro, porque os times jogaram muito compacto, foi muito pegado, foi aquele jogo muito estudado. O Michel Alves não tem culpa se a prova aplicada, né, não tinha tantas situações complexas, então também acompanha o Thiago, nota 7, foi pouco exigido e quando foi exigido passou aquela segurança, aquela tranquilidade, nota 7 para o Michel. E aí, evidentemente, para a gente ser justo e democrático com os jogadores, a nota mais alta do jogador falado por mim e por Max Oliveira é a que vai valer. Como eu e Max concordamos, fica no 7. Já o zagueirão Plínio, esse foi sensacional, Max. Vou dar ao Plínio um 9,5 pela partida. Ele foi perfeito. Eu não vou dizer que ele foi perfeito, porque perfeição mesmo, só a celestial. Mas ele chegou perto, viu? É uma busca eterna dos jogadores, dos treinadores, né? Sempre após uma partida eles vão sempre pontuar as questões a serem melhoradas. E, claro, mas o Plínio dispensa comentários, eu vou acompanhar você, mas ali dando um 9, nota 9 para o Plínio, pelo potencial que ele tem e pela segurança que passou na partida de domingo. Então a nota que prevalece é a mais alta, 9,5 para o Plínio. O próximo jogador é o companheiro dele de defesa, Bruno Maia, que fez também um partidaço. Eu vou aplicar um 8 para o Bruno Maia, foi muito bem no jogo também. O Bruno Maia também, né? Ele está muito bem entrosado com o Plínio, né? E tiveram uma participação, talvez o Botafogo não tenha corrido também tantos riscos, porque teve dois zagueiros bem posicionados em campo e o Bruno Maia também, junto com o Plínio, cumpriram bem essa função. Vou acompanhar, Thiago, nota 8 para o Bruno Maia. O lateral esquerdo, Alisson, estreante, tem muito potencial, estava nervoso no jogo, visivelmente. Teve alguns lapsos do Alisson que a gente viu no Atlético Cajazeiras, mas vai requer ainda um pouquinho de tempo para que ele possa se ajustar ao time do Botafogo. Então, vou dar ao Alisson pela sua estreia uma nota 6. Esse estreia sempre é complicado, né? Aquele frio na barriga e o Alisson ainda mais no Campeonato Brasileiro, enfim, a responsabilidade, a pressão que é jogar pelo Botafogo. É um 6,5, né? Um 6,5 para motivar o Alisson para a próxima partida ele conseguir mostrar já o seu futebol. Djavan. Tem o Lito também, né? Vamos com o outro outro lateral bem lembrado, Max Oliveira, Lito. Lito foi bem no jogo. O Lito é aquele jogador que você não pode esperar que ele seja um Cafu, evidentemente. Mas ele também não compromete. É um jogador que mantém uma média bacana e essa média bacana dele é uma média de aprovação. Então vou dar ao Lito um 7,5 pela participação dele no jogo. Eu vou ser um pouco mais rígido com o Lito, porque um jogo em que o Botafogo teve dificuldades de penetração, talvez até uma orientação do próprio técnico, né? Mas a gente espera que o lateral ele possa ajudar, auxiliar nesse sentido. E o Lito foi um pouco mais tímido na partida de ontem. Então acho que eu vou dar um 6,5 para o Lito. O Djavan, né? Agora sim, Djavan, volante Djavan, mais uma vez muito cascudo na marcação, fez boas aparições no setor de marcação, agora em 2 lances de Djavan. Eu não sei se você estava querendo ler um livro, se o seu pensamento estava em outra pessoa, mas Djavan, você deu um baita de um susto por 2 vezes na torcida do Botafogo. Então, para ponderar os bons momentos de Djavan, esses 2 lapsos, eu vou no 7,5. O Djavan, o bacana do Djavan, além do futebol que joga para o time, né, é a regularidade, né? O Djavan vem sendo titular do Botafogo desde o ano passado e mantendo essa regularidade. Recordo desses 2 lances que o Djavan, talvez até pelo excesso de segurança, né, tenha colocado um pouco em risco ali a jogada defensiva do Botafogo. Vou de 7 para o Djavan, está aprovado. Val que a gente sabe da sua qualidade, conhecemos o bom futebol de Val, mas nos últimos jogos ele não vem acompanhando bem a sua média. Partida de ontem apagado, eu esperava mais do Val, esperava na verdade mais do meio de campo do Botafogo, que fosse mais produtivo. Então vou de nota 6 para o Val pela participação tímida na partida de ontem. Sou muito fã do futebol do Val, repito, já falei aqui no programa, o Val consertou o meio de campo do Botafogo quando tinha muita dificuldade no Campeonato Paraibano, mas não sei o que aconteceu, interrompeu esse bom momento, essa boa fase do Val, né? Não conseguiu mais realizar aquelas jogadas que ele consegue com tanta facilidade, a troca de passes, a chegada ao ataque, o arremate. E ontem, mais uma vez, tímido, um pouco cansou também ao longo do jogo, e eu vou ficar com a nota 5,5 para o Val.
Então dei 6, vale a nota 6. Sapé. O Sapé que fez em vários momentos a função de volante, em um determinado momento foi deslocado para a lateral esquerda e também fez seu papel. Apareceu em alguns lances chegando junto para oferecer aquele recurso do chute, que ele chuta fora da área, chuta muito bem, por sinal. Eu vou dar um 7 ao Sapé. Não apareceu tanto, mas também não comprometeu, fez o papel dele, que é de marcação, um jogador mais discreto, 7 para Sapé. E é um jogador que o Itamar Schuller gosta muito dele, né? Um cara muito participativo em campo, ele cumpre muito bem a função defensiva, chega para fazer o arremate, ontem teve também essa dificuldade, mas é um jogador que vem mantendo essa regularidade. Concordo contigo, Thiago, acho que vale uma nota 7 para o Sapé. Marcinho, ele começou mal a temporada, melhorou com a chegada de Val no meio de campo do Botafogo. E eu esperava que essa estreia, o Marcinho, ele fosse um jogador mais agudo, fosse um jogador com mais participações ofensivas, e o Marcinho ele ficou ali bem apagado. Então o Marcinho vai com 5,5. O Marcinho é aquele jogador que ele joga naquele ritmo de intensidade, né? Ele tem aquela jogada muito forte de pegar a bola e partir no arranque, né? Às vezes ele consegue quebrar a linha de marcação, e quando isso acontece, o Botafogo se beneficia demais dessa jogada ofensiva. Mas também quando o adversário consegue marcar essa jogada, o Marcinho simplesmente some da partida, né? E ontem não apareceu, foi um cara bastante apagado na partida. Eu fico também com a nota 5 para o Marcinho. Então 5 para o Marcinho, eu dei 5,5. Então prevalece os 5,5, né? Para o Marcinho. Para a gente dar aquela nota mais alta. A gente escola de samba, né, meu irmão? A nota mais baixa é descartada. O Rafael Oliveira e o Dico, né? Ambos fizeram aí a dupla de ataque do Botafogo. Começar pelo estreante Dico. O Dico que é um jogador assim, igual ao Alisson, com muito potencial. Creio que vai colaborar muito com o Botafogo. Foi até melhor na partida do que Alisson. Ele tem uns lances que ele puxa para dentro da área, que ele consegue desempenhar boas funções. Em alguns outros, a falta de entrosamento ficou bem nítida, mas a gente tem que exaltar o bom momento que o Dico viveu no 13, e todas as circunstâncias ele fez uma boa estreia. Eu vou dar um 7 ao Dico, eu creio que ele está na média por toda essa conjuntura. É justo, uma nota 7 para o Dico. Não é fácil você chegar numa equipe nova. Você concorda com 7? Concordo, 7 na sua opinião? 7 para o Dico, só fazer uma ressalva de que de fato é difícil você chegar numa equipe com novos companheiros e desempenhar logo de cara um grande papel, jogando contra um adversário difícil atrás da linha da bola, que dificulta para um jogador nas características do Dico, né? Que é jogar de profundidade e tentar alimentar o ataque, né? Rafael Oliveira, o artilheiro do Brasil, com muita dificuldade, né? A marcação em cima dele constante. É um jogador que já tem fama nacional pelos gols que faz. Eu creio que o Rafael ainda fez um gol que foi anulado pela arbitragem. Eu creio que o Rafael, por tudo que fez na partida de ontem, marcado, com dificuldade da bola chegar nele, ainda o Rafael foi o cara que mais se aproximou do gol do Cuiabá. Então vou dar um 8 ao Rafael Oliveira. O Rafael, ele nunca foge da partida, né? Quando ele está bem, ele costuma ser decisivo. Quando não vai tão bem tecnicamente, mas ele ajuda, contribui, coloca situações de dificuldade para o adversário, como na partida de ontem. Acabou ele furando numa outra jogada, poderia ter feito o gol do Botafogo, mas eu fico com a nota 7, né? 7 para o Rafael Oliveira, artilheiro do Brasil, mas ontem não balançou, mas na média geral está com crédito com a torcida do Botafogo. Treinador Itamar Schuller, começou jogando num 4-3-1-2, mudou o esquema tático para um 4-3-3, tentando deixar o time mais ofensivo, mas o resultado de vitória não veio. E por ele ter feito com que os jogadores do Botafogo, que estavam no meio de campo, o time do Botafogo, que estava lá no setor de meio de campo, jogadores que tinham como opção de banco de reserva, por ele ter escolhido não colocar nem um meia, nem sequer um cara da categoria de base, eu vou dar ao Itamar uma nota 7, está na média. Dentro do que ele podia fazer, o Itamar ele fez, mas eu creio que ele poderia ter usado o recurso de ao menos colocar um jogador ali na posição de meio de campo para dar uma opção durante o jogo de mudança, mesmo que seja um menino da base. Então 7 para Itamar Schuller. Eu acho que eu vou nessa linha também, viu, Thiago? O Itamar não tem tantas opções, principalmente em setores ali em que você jogando em casa, diante de uma marcação forte do adversário, você tem que ter peças no meio de campo e também no ataque para poder proporcionar algo diferente. Ele não tinha ontem, no domingo, essas condições. Então, ele
jogou o time para frente, fez as alterações que tinha que ser feitas, mas ainda esbarrou na limitação do elenco. Nota 7, porque o Itamar é um cara competitivo e o Botafogo sempre é competitivo nas mãos dele. E Max Oliveira, em relação aos jogadores que entraram no decorrer da partida, Varley, o Anderson e também o Patrick Mota, alguns deles até a gente tem dificuldade de opinar pelo pouco que puderam apresentar num curto espaço de tempo que disputaram o jogo diante do Cuiabá. Eu vou destacar dos três o Patrick Mota. Vou dar um 8 ao Patrick Mota pelo que ele apresentou no curto espaço de tempo que ele esteve em campo. Como eu falei no começo do nosso programa, foi um jogador que todos os desarmes ele conseguiu fazer com êxito, teve êxito em todos os desarmes e apareceu por 2 vezes como uma boa opção vindo de trás ali no meio de campo. Então, 8 para Patrick Mota e o Anderson e o Varley ficam sem nota porque o tempo que passaram em campo não deu muito para a gente analisar e para não sermos justos com os caras é melhor eles ficarem sem nota. Exatamente, eu concordo contigo com essa avaliação com relação ao Patrick Mota. É um jogador que acho que é questão de tempo, ele vai conseguir o seu espaço por tudo aquilo que a gente já discutiu, um jogador com a perna esquerda, que tem um passe muito bom e ontem deixou uma boa impressão para a torcida do Botafogo. E o Wanderson é um jogador também importante para ser usado ao longo do jogo, né? Um cara que dá aquela fumaça, um cara que tem uma velocidade, ele tem uma leitura de jogo muito boa, mas teve pouco tempo para atuar. Fica essa ressalva aí para o Patrick, fica com 7,5, porque é um jogador bom, tem ótimas características que vai acrescentar no time do Botafogo. É a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, que evidentemente não teve apenas Botafogo e Cuiabá, né, que foi 0-0. Mas também teve outros jogos. O Tombense empatou em 1-1 com o Tupi. O Mojimirim ficou no 0-0 com o São Bento. O Motoclube foi derrotado em casa pelo Sampaio Corrêa por 2-1. Quando eu digo em casa, é o clássico do Maranhão, mas o mandante era o Motoclube, né? Um pouco público, viu? Decepcionou a quantidade de pessoas lá em São Luís. Lamentável. O Voltaço Volta Redonda, campeão da Série D, venceu por 3-1 o Macaé e o Bragantino empatou em 2-2 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí tivemos o Ipiranga empatando em 2-2 com o Joinville, o Botafogo empatando em 0-0 com o Cuiabá, como já foi dito, o CSA começando com o pé direito, 3-0 no Asa de Arapiraca, o Remo ganhando do Fortaleza por 1-0, e nesta segunda-feira o Confiança enfrenta o Salgueiro às 8h30 lá no Lourival Batista, em Aracaju, que é o Batistão, né? E uma ressalva aí com relação, só abrindo parênteses com relação a um resultado que me chamou a atenção do Fortaleza, Thiago, é que o Fortaleza sempre comandou essa primeira fase de competição, sempre o grande encalço do Fortaleza é a segunda fase, mata-mata, inclusive o clube já tentou por várias vezes tentar mudar esse formato e não conseguiu. Para esse ano, com essa reformulação que aconteceu lá no Leão, talvez corra até risco, né, de não passar de fase, viu? De fato, o time do Fortaleza é um time carente de muitas posições, é um time que não empolgou, ficou fora do time do Campeonato Cearense, é o próximo adversário do Botafogo, uma crise danada com renúncia de presidente. Eu acho que o Botafogo pode, inclusive, se aproveitar desse mau momento do Fortaleza para conseguir um grande resultado lá no Castelão. Olha, Thiago, o Cidade Esporte quer saber, viu, do torcedor do Botafogo, qual setor o Botafogo precisa de contratação? Qual aquele setor que tem maior carência, né, Marcos? Maior carência. Na defesa você já levantou a bola aqui, o Plínio e o Bruno Maia estão bem, tem as laterais, tem o meio de campo e também o ataque. São 4 setores e, claro, o torcedor do Botafogo vai participar da enquete no nosso Facebook, coloca lá, clica, que vai acabar ajudando a diretoria do Botafogo a fazer alguma contratação, atendendo aí o anseio do torcedor, né? É isso aí, você vai lá no Facebook, procura a nossa página, a página da TV Cidade João Pessoa, está aparecendo aqui, ó, o nosso endereço. Você curta a nossa página, se já curtiu, muito obrigado. Se não curtiu, curte lá, participa e vota na nossa enquete. Lembrando que na enquete passada foi sucesso absoluto, tivemos mais de 400 votos. A gente espera superar essa marca hoje, né? A partir de hoje, né, Marcos Oliveira? E a torcida do Botafogo tem esse papel, viu? Vamos provocar aí os botafoguenses para ajudar aí a alavancar as nossas enquetes e também ajudar a diretoria do Botafogo aí a contratar, viu? Qual setor? Meio de campo, ataque, defesa, enfim. Vai lá nas nossas redes, no Facebook e ajuda aí o Botafogo com essa questão. É isso aí. Então, o convite está feito. No próximo programa a gente traz a resposta. E hoje a gente tem a dica de leitura, né, Max? Aquele momento que a gente alia esporte, leitura, duas coisas muito bacanas que
o brasileiro gosta, né? A gente sabe que tem muito brasileiro que não curte muito leitura não, gosta mais de futebol. Mas a gente espera unir as duas coisas, né? É, muito bom, viu? Quero saber, estou ansioso para saber o que é que você trouxe aí para a gente acompanhar no programa de hoje. No programa de hoje, Max, a opção é o livro Trocando os Pés pelas Mãos, o Futebol e a Vida nas Crônicas de Tostão, de Gilson Yoshioka. Esse é o livro, conta a história desse mestre. Tostão foi um gênio do futebol brasileiro, né? Um jogador muito campeoníssimo, moderno, né? pela seleção brasileira. Você veja que em 60, inteligentíssimo, 70, ele médico, doutor. Já cumpria funções que hoje em dia os caras falam de inovações, e o Tostão já fazia isso lá no passado, né? E as crônicas dele são muito gostosas de você ler, né? Sempre com um estilo muito bom de escrever, aquela crônica romântica, né? E ele é um cara muito culto, né? Então ele consegue aliar a experiência que ele teve, que foi vasta no futebol, colocando isso de uma maneira que o leitor ele acaba deleitando aquilo tudo que está sendo dito no livro pelo Tostão. Então essa é a nossa dica de leitura de hoje. Com ela a gente vai encerrando o nosso programa. Meu irmão Max Oliveira, estaremos juntos na próxima. Aquele abraço. Abraço mais uma vez e vamos aí, vamos acompanhar a nossa Cidade Esporte, que muita gente curtindo, e a gente espera estar sempre trazendo uma pauta gostosa e esportiva aqui para vocês. É isso aí, o Cidade Esporte de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos por demais a sua audiência e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Até a próxima, galera. Tchau!